E agora tem uma polêmica que tá rolando aí que eu não entendo muito bem, que é essa coisa do CAC. O que é o CAC? E por que tem gente falando que o aumento de CAC está aumentando a criminalidade, acidentes, e tem pessoas... Tem armas CAC matando pessoas. Eu tô escutando isso aí, só que eu não entendo direito qual que é a polêmica. As armas matarem sempre foi uma coisa que a gente escutou, né? Como se a arma tivesse vida própria e saísse por aí matando pessoas. Quem mata as pessoas são outras pessoas mal intencionadas, com problemas de cabeça, etc. Mas o CAC em si, o CAC é uma sigla, né? Muita gente fala, vou tirar meu CAC, mas na verdade o CAC é uma sigla. Caçador, atirador, colecionador. Esse é uma pessoa que requisita esse direito ao exército, requisita esse registro ao exército de caçador, colecionador e atirador, passando por esses mesmos processos burocráticos que a gente falou. O cara não pode ter um inquérito no nome dele, ele não pode estar devendo nada, ele não pode estar tem que ter uma profissão lícita, tem que declarar a profissão lícita, comprovar idoneidade, teste de tiro psicológico, tem que estar afiliado a um clube de tiro, só pode comprar armas vinculadas às modalidades que aquele clube promove e tudo mais. E aí ele pede o registro dele, depois de uns 3, 4, 5, 6 meses, dependendo do lugar que você mora, o registro vem, e aí você começa a poder montar o seu acervo. A cada arma que você quiser comprar, tem que pedir autorização para o exército. É um processo que, no final das contas, leva quase um ano para o cara ter a primeira arma dele na mão, hoje em dia. E nada disso mudou também. Então, assim, teve muita gente que procurou tirar o seu CR, que é o Certificado de Registro de CAC, durante esse governo por causa dessa propaganda. E o desarmamento, cara, é uma questão muito cara para governos que tenham intenções autoritárias no mundo. Se a gente parar para pensar. Isso é a grande fonte de todas essas matérias que vem tentando denegrir a categoria, vamos chamar assim, de CACs, com acusações de é uma milícia, é um bando de maluco, é uma coisa do Bolsonaro, né? A gente escuta muito isso, né? E para mim isso tem a ver com uma vilanização que precede uma perseguição. Isso me preocupa bastante, né? Nós somos atletas, nós somos competidores, muitos colecionadores, são caras que preservam a história das armas nos seus acervos pessoais. Tem gente que tem um museu lá e gosta, é um entusiasta. Eu gosto disso desde que eu me entendo por gente, desde criança. Tem gente que gosta disso. E essa demonização que aconteceu politicamente me preocupa bastante. Eu fico pensando o que outros governos podem querer fazer com a gente depois no futuro. E isso explicaria essas narrativas que estão se criando, demonizando a categoria. Porque, na verdade, são pessoas de bem, são advogados, são policiais, muitos policiais, são médicos, engenheiros, comerciantes, gente comum que gosta de arma e que compete como hobby ou como profissão. Mas não tem uma estatística que aumentou o número de acidentes com armas legalizadas, armas CACs? Eu desconheço. Dá uma procurada no Google aí, CAC acidente, CAC mortes. Eu acho até que assim, se a gente pensar em valores absolutos, pode ter um aumento, sim. Estatisticamente, em valores relativos, eu não acredito, porque quanto mais gente tem arma, obviamente acaba acontecendo mais acidentes. Isso é uma coisa esperada, mas a porcentagem é insignificante. Ainda continua sendo muito mais perigoso você ter uma piscina em casa do que uma arma. Estatisticamente falando. É muito mais perigoso você ter um liquidificador em casa do que ter uma arma. Mas tu acha que existe mesmo uma conspiração, tipo, naquele caso do referendo lá, que os ministros fizeram uma reunião fechada, né? O que tu acha que está por trás? É uma conspiração mesmo para tomar o poder e manter o povo refém? Ou é simplesmente uma visão ignorante, talvez, do cara de achar que ele está salvando a população? Eu vou dar duas explicações para isso. Uma da visão conspiracionista e outra da visão ideológica. Vamos começar pela ideológica. Vamos ser mais light. Então tem gente que acredita que a maldade humana é parte natural da nossa condição humana. E a maldade sempre vai existir, não há nada que a gente possa fazer contra isso. E que, em vez de ficar procurando qual é a origem das guerras, a gente tem que estar procurando a origem da paz. Porque a condição natural do homem é a guerra. É um matar o outro. Mas algumas sociedades conseguem criar condições para que as pessoas interajam entre si, troquem voluntariamente e se tratem com respeito e com paz. É onde cada um ganha do interesse do outro. É o capitalismo, vamos dizer assim, né? E as nações passam a cooperar em vez de guerrear, onde cada uma vai fazendo suas trocas. E existem pessoas que acreditam que não, que o homem é uma criança
ela nasce pura e a sociedade o corrompe. E essa então, para você ter o homem puro para sempre, você precisa de uma sociedade perfeita. Então, são duas visões de mundo onde o cara vai discordar. O cara que acha que tem que criar a sociedade perfeita, que é uma sociedade sem armas. E o cara que tem uma visão mais trágica do mundo, ele vai dizer que se uma sociedade sem armas vai ser dominada pela outra sociedade que tem arma. Isso é um conflito ideológico de visão de mundo. Entendi. Cada um vai ter a sua interpretação. Agora vamos para a conspiração. Na verdade, uma população armada aumenta o custo da violência estatal. Então, se eu sou um político e quero passar uma lei que a maior parte da população vai considerar injusta, se essa população está armada, vai ficar mais difícil eu endossar essa lei. Então, talvez para o policial, para o law enforcement, o cara que vai tocar a pauta na ponta da linha, talvez fique mais barato para ele prender o político do que enfrentar uma sociedade armada. Mas tu acha que é capaz de acontecer isso? De chegar um dia que a população vai ter que enfrentar a força da lei com armas na rua e vai ter que se proteger do Estado, assim? Não é uma coisa muito fictícia? Sim. Esse pensamento não está 100% correto dessa forma. É mesmo na questão do aumento do custo da violência estatal. Então vamos ignorar os momentos onde isso de fato aconteceu, tá? Onde a guerra pela independência dos Estados Unidos foi uma guerra, na prática, onde o povo armado enfrentou a coroa britânica e expulsou eles porque eles não aguentavam mais o aumento de impostos. Os impostos. A guerra começou assim. Os Estados Unidos foi criado dessa forma, né? Resumindo aí, trocando em miúdos. Mas hoje eu acredito mais nessa questão da violência estatal. Vamos usar como exemplo não sei se vai ser um bom exemplo e nem se eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas a gente está vendo o que está acontecendo lá no Irã, onde as mulheres querem libertação do véu e está tendo todos aqueles protestos. O que estava acontecendo há 2 dias atrás? A polícia começou a entrar junto com os manifestantes. Então, o governante já não está mais com a mesma capacidade de mandar a polícia descer o cacete no povo. Especialmente por quê? Porque a causa é justa. E aí as pessoas vão em massa às ruas e é assim que muitos governos caem. Agora, quando essa sociedade está armada, é ainda mais fácil disso acontecer. Porque, no final das contas, um policial, um soldado, ele não quer trocar tiro com a sociedade. Ele também é do povo. Ele é do povo. Ele é do povo. O cara que tá do outro lado, às vezes, é o barbeiro dele, é o cara do mercado, é alguém da comunidade. Então, quando a causa é injusta e o tirano quer tomar o poder, ele vai ter que lidar com essa variável da equação. Então, o povo armado, aquela história de que o povo armado jamais será escravizado, a origem é aí. Não é que o povo vai enfrentar o Estado. É que talvez parte do Estado não queira enfrentar o povo e aí o político fica isolado. Entendi. E existe também, eu não sei se existe, uma tentativa de diminuir as armas da polícia. Sim. De botar o cara com a arminha de choque ou sem nada até. Sim. Tu acha que isso também é parte dessa conspiração aí? Eu acho que sim. E não é nem conspiração. Se a gente pensar o que aconteceu aqui em São Paulo. Nós estamos em São Paulo, né? Aqui teve em 1930 um levante da Polícia Militar contra Getúlio Vargas. Uma revolução constitucionalista. E isso partiu da Polícia Militar daqui. Que na época tinha tudo que o Exército tinha. Avião, metralhadora, canhão. Tinham tudo. Literalmente tudo. Depois que acabou a Revolução, infelizmente... Ou felizmente, sei lá, não sei. Infelizmente São Paulo não prosperou. Getúlio Vargas derrubou e suprimiu a Revolução. E aí nasceu o R-105, que é o Regulamento de Controle de Armas, onde passou a limitar, inclusive, o que a polícia pode ter. E isso está em vigor até hoje. Então, limitou-se vários tipos de armas e calibres que o cidadão podia ter e limitou vários tipos de armas e calibres e equipamentos que a polícia podia ter. Hoje em dia, a polícia ela tem uma quantidade X, uma cota de fuzis, por exemplo, que ela pode ter. Tá ligado à quantidade de homens que ela tem, mas não pode ter fuzil para todo mundo. Isso até hoje é um resquício daquela época. Então entendeu-se que o Exército tem que ter superioridade bélica total, inclusive com as próprias polícias. É uma coisa que parece que o governo passou a interpretar a população como inimigo em potencial. Porque de fato foi, né? Por causa da Revolução, né? Mas o argumento dos caras que querem desarmar não é que pode se criar uma milícia e eles vão tomar o poder. Aí fica um tentando dizer que o outro é o mal. E um fica tentando dizer que eu sou o bom, né? Sim. E aí a gente fica nessa briga pra sempre. Ninguém sabe o que fazer de fato, né? Quando na verdade o que tem aqui do nosso lado é um monte de gente que gosta de dar tiro. E acha super legal isso. E
E ninguém quer tomar o poder, ninguém quer fazer nada. Sim. Nada. Somos pessoas que respeitam as leis, né? Essa é uma característica intrínseca do cara que é CAC. Porque ele tem que demonstrar idoneidade, né? Então, assim, é uma parcela da população que é totalmente respeitadora das leis. E do outro lado, a gente tem o crime, que por definição são ilegais, são fora da lei. Então, eles não vão nunca respeitar desarmamento nenhum. Tu é atleta, né? Sim. Mas tu tem a posse de arma para andar pela rua ou não? Eu tenho porte de arma. Eu tenho porte de arma pela minha condição, né? Então eu consegui demonstrar efetiva necessidade. Até uma coisa que não é legal falar, mas bom, tá falado. Eu tenho sim o porte de arma há uns 5 anos, eu acho. Mas qual é? Não sei se não quiser falar, não precisa falar, mas qual é a necessidade? Como é que tu comprovou isso? Por ser uma pessoa ligada ao mundo do tiro, que viaja muito, transportando armas e munições sempre, para campeonatos, para treinamentos. Eu tenho um clube de tiro em Brasília também, isso me expõe. Então acaba que a minha profissão me coloca em risco. Né? Entendi. Os criminosos podem querer o que eu tenho, ou entendi. Que eu transporto por aí. Tu achou alguma coisa do CAC aí? Não achei nada. Eu tenho um monte de notícias falando sobre isso. Eu pesquisei que as notícias que estavam aparecendo eram sobre crimes envolvendo os caras que tem CAC. É, isso aí. Mas era, tipo assim, ó, assalto não sei o que de CAC e tal. O primeiro, inclusive, é homem com registro de CAC reage a assalto. Então é ponto pra nós. Aconteceu muito, né? Aconteceu muito, né? Os bandidos hoje... Isso é uma questão também da parte do desarmamento, né? Quando você tem uma sociedade mais armada, a tendência é que o bandido passe a procurar crimes que não envolvam contato direto com a pessoa. Né? Eles vão pro estelionato, eles vão para furtos maiores. O assalto em si começa a ficar arriscado. Diminuiu, então, o número de homicídio no Brasil depois da... Durante esse governo Bolsonaro, teve quedas inéditas. Hoje a gente está no menor nível de homicídios desde o início do registro da série histórica. Então foi 40% de redução de homicídios acumulados nesses últimos 4 anos. Mesmo com um aumento enorme de armas. Esse número incomoda muito os desarmamentistas. Incomoda muito. Vai ficar mais difícil vender aquela narrativa de que para cada 1% de arma aumenta 2% de crime que a gente escuta, né? Estatística tirada diretamente diretamente daquele lugar ali.